Questão 134. O que ela vai dizer aqui pra gente, tá? Olha só. Essa questão vai dizer o seguinte. Talvez você tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco do outro lado do copo, fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? E aí? Mais uma questão de física. Essa questão vai entrar para a história, né? 5 horas de prova. Eu tenho um copo. Beleza? Eu tenho um suco. Essa questão vai entrar para a história. Essa prova vai entrar para a história, né, da resolução aqui do canal. A prova que vai... E isso que matemática foi muito mais difícil. José que se prepara amanhã. Eu tenho aqui o canudinho, né? E aí eu vou ter ali a boca da pessoa que vai sugar esse canudinho, né? A boca da pessoa ali que vai sugar esse canudinho, certo? Né? Ah, meu desenho tá melhorando, hein? A boca da pessoa que vai sugar esse canudinho, que vai puxar aqui essa água, né? O que acontece quando a pessoa tenta fazer isso, né, no primeiro momento? Ela consegue puxar, show. Só que olha só, ela vai lá e pega um outro canudinho, tá? E coloca aqui. E aí o que vai acontecer? Bom, quando ela tenta puxar esse canudinho aqui, você percebe que vai ter que ser por uma diferença de pressão? Ou seja, ela vai fazer essa coluna d'água subir aqui. Eu tenho que exercer uma pressão para essa água subir, para esse líquido subir. Só que acaba que quando eu coloco um outro canudinho aqui, eu estou igualando a pressão, ou seja, a pressão da boca, eu estou igualando aqui a pressão externa. Tá? Ou seja, eu tenho uma pressão, que eu vou puxar na boca aqui, ó, canudinho, ó. Né? Vou puxar o canudinho, certo? E acaba o seguinte, né? Eu tenho uma pressão aqui exercida pela boca e eu tenho uma pressão fora, externa. Ao colocar esse canudinho, eu estou igualando a pressão da boca com a pressão externa. Aí eu não consigo puxar de forma adequada. Tá? Eu não consigo puxar o líquido que está aqui de forma muito adequada por causa dessa pressão aqui, tá? De forma muito similar aqui, dentro do primeiro momento é difícil. Esse é um dos princípios, muitas vezes, que vai ser utilizado, né? Quando a galera puxa com mangueiras em carros. Quando a gente tem um carro, tá? Quando a gente tem um carro ali, né? E aí esse determinado automóvel ali, eu tenho ali o tanque daquele carro, e aí no tanque daquele carro ali eu tenho ali um galão, eu vou lá e coloco uma mangueira, eu posso simplesmente pegar um balde, certo? Pegar um balde e puxar o líquido que está aqui dentro desse balde pela mangueira. Num primeiro momento vai ser um pouquinho difícil, eu vou puxar. Só que quando eu puxar, eu vou igualar a pressão. Quando eu igualar a pressão, eu vou criar um fluxo da água que sai daqui pro balde de forma fluida. Ela vai saindo daqui de forma natural, sem precisar ficar puxando. Porque eu igualei, eu dei aquela primeira puxada, é só a primeira igualada de pressão. Puxei. Quando eu puxei, igualei a pressão daqui com a pressão da água aqui, ela começa a sair de forma natural. Tá? Eu consigo puxar e esvaziar um tanque do carro dessa forma. Aqui é um princípio do porquê fica difícil de puxar o canudinho, tá? Porque a pressão aqui tá igual, então você tem que exercer muito mais força aqui, né? Para poder puxar. Bom, uma questão muito de senso comum aqui nessa prova, né? Vamos pensar aqui, ó. Essa dificuldade ocorre por quê? Força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra o valor. Né? Por que dobraria o valor, né? Força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra o valor, né? Não faz sentido dobrar o valor aqui dentro dessa questão, né? Eu teria que estar mexendo com talvez a densidade do líquido, com a questão de viscosidade daquele líquido, ser mais difícil de puxar ele ali, tá? Para eu ter que exercer mais força de sucção, né? Ser mais difícil de puxar ali, né? Quanto mais denso talvez seja aquele líquido para puxar, mas agora ali só de colocar o canudinho não teria sentido dobrar ali a sucção, né? A gente não precisa trazer uma relação matemática aqui. Densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume do ar aspirado é muito maior que o volume do suco. Aqui ele está dizendo que você vai puxar muito mais ar do que suco. Então ele está dizendo que botar um canudinho aqui, quando você puxasse a densidade do ar, você ia puxar muito mais ar do que suco. Você ia puxar vento, ao invés de água. Não é isso que acontece. Você pode fazer um experimento. Pega um canudinho, bota do canudinho, você puxar, você não vai puxar ar, tá? Não é isso que vai acontecer. Então essa alternativa está errada. Ó, a densidade do ar é menor que a do suco, portanto o volume aspirado é muito maior que o volume do ar. Não vou aspirar ar. Não faz nenhum sentido. Né? Aqui o canudinho ele está basicamente igualando a pressão. Tem uma pressão externa, aqui tem a pressão da boca, a boca puxa, aqui tem a água. Só que para a água sair daqui, aqui o ar também está exercendo uma pressão sobre esse canudinho, tá? Olha só, velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos fora, né? Como assim? Velocidade do suco sobe deve ser constante em dois canudos. Ele está dizendo que quando eu puxo para cá,
a velocidade tem que subir ao mesmo tempo aqui. Então eu vou puxando e a água vai subindo para aqui, mas nenhuma força puxando esse canudo para cá, tá? Então também não teria uma explicação. Essa alternativa não diz nada com nada também, ó. Velocidade com o suco sobe deve ser constante nos dois canudos. Então ele está dizendo que ao puxar aqui, a água deveria subir nos dois canudos aqui, né? Mas aí só se eu virasse, talvez, o copo ali, não teria nenhum sentido, né? O peso da coluna de suco é considerado maior que o peso da coluna de ar. O que dificulta a sucção? Aqui é um bom distrator, né? Conteúdo de hidrostática. A gente vai trabalhar quarta-feira esse conteúdo de hidrostática aqui, de forma mais específica, né? Calculando mais os cálculos. Né? Aqui é uma questão de senso comum. Você pensar o que acontece, né? Bom, aqui ele diz, por exemplo, o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido, né? Então ele estaria dizendo o seguinte, né? Que colocar aqui, eu teria um peso da coluna de ar, né? E aí, porque a coluna de ar ela tem um peso maior, ou seja, ele está dizendo que a coluna de ar ela teria um peso aqui sobre esse líquido, e ficaria muito mais pesado de eu puxar esse líquido por causa do peso que o ar tá fornecendo aqui. Também não responde a questão, tá? A grande questão é que ao puxar aqui, eu vou puxar direto esse líquido aqui, tá? Só que ele fica mais difícil porque ele tem que ter uma diferença de pressão. A pressão da boca com a pressão do líquido. Ao puxar, o líquido vai subir. Só que quando tem uma pressão aqui externa e tem um canudinho, eu estou praticamente igualando a pressão da boca com a pressão aqui do ar. E aí fica muito mais difícil de puxar. Eu tenho que ter uma diferença ali de pressão, tá? Se a pressão aqui for igual com a pressão aqui, eu não tenho aqui essa força para puxar e subir o líquido. Eu tenho que ter uma diferença de pressão, tá? Ou seja, o ar ele não vai exercer uma força aqui impedindo, né? A coluna de ar vai colocar um peso, vai impedir de subir, né? Então o líquido não consegue vencer a coluna de ar, o peso do ar aqui, né? Não seria essa justificativa, nem a coluna de ar aqui. É muito mais uma questão de pressão mesmo da boca, né? Não tem nem muito que a gente vai ter nessa questão, né? O grande exemplo que a gente vai ter aqui também nessa questão, que eu posso dizer para vocês, é em relação a algumas garrafinhas, quando a gente vai ter, né? Vai perceber que alguns líquidos, quando você tenta puxar, dependendo do canudinho, né? Você não consegue puxar direito, tá? Você não consegue puxar direito ali, aquele canudinho, ele tem ar, você não consegue puxar aquele líquido direito. Né? Você vai ver isso às vezes em milkshake, ou algumas coisas. Por exemplo, o milkshake, quando a gente vai puxar, o líquido ele é tão denso que às vezes você não consegue puxar, fica difícil de puxar, por causa do líquido, por causa da densidade do milkshake, né? E dependendo também o que tiver ali dentro da pressão daquele copo, você não consegue puxar também, tá? O líquido. Tem que ter uma diferença de pressão, tá? O que vocês marcaram? A diferença de pressão? For por densidade? No interior da boca, assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Logo, se a pressão aqui é a mesma pressão aqui, você não consegue ter essa diferença de pressão, porque para subir tem que ser pressão hidrostática, né? Nós sugamos o suco, criamos uma pressão menor e a pressão ATM empurra ele pelo canudinho para dentro da boca. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.